esperança para os dias que virão, né? Eu vou apresentar vocês aqui e depois vocês, por favor, façam os complementos necessários, né? Adriana Ventura, deputada federal pelo Partido Novo de São Paulo, empreendedora, professora da FGV. Adriana tem uma atuação muito relevante, representativa, autora de alguns projetos de lei importantíssimos que beneficiam a todos, não só as mulheres, como a telemedicina aprovada no início da pandemia, PL 1485, que estabelece dupla pena para os crimes de corrupção durante estado de calamidade pública, que, por incrível que pareça, trata de desvio de verbas destinadas ao combate da pandemia, né? E uma das pautas defendidas pela candidatura da Adriana é exatamente melhoria do ambiente econômico no país. Adriana, obrigada pelo espaço da agenda. Eu sei que você sabe, eu falo sempre, você me representa, e eu acho que a nossa conversa aqui vai ser muito interessante, né? Prazer é todo estar aqui. Depois a gente vai colocar uma apresentação também, que acho que dá para começar a conversa em cima dela. Essa apresentação é um estudo do Sebrae. Hoje a gente tem a Janete Lontra, representando o Sebrae aqui, presidente do Badesul, que é a Agência de Fomento do Rio Grande do Sul. Janete, se eu estiver falando alguma coisa diferente, você me corrija, por favor. Conselheira do Sebrae Nacional, representando a Associação Brasileira das Instituições Financeiras de Desenvolvimento, e atua desde sempre em projetos de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. É isso, né, Janete? É isso mesmo. Uma coisa que a gente comentou antes, você acompanhou a criação de uma das duas únicas iniciativas de crédito ao empreendedorismo feminino no Brasil, que foi lançada pelo Banco do Paraná, né? Acho que teve Temos outras agências também que já têm esse tipo de investimento agora. Então... E eu agradeço ao presidente do Conselho do Sebrae Nacional, doutor Roberto Quadros, pela sua indicação e você por aceitar o nosso convite. Ana, querida Ana Fontes, empreendedora, uma voz forte aí, pesquisadora de gênero, especialista em empreendedorismo feminino, presidente da Rede Mulher Empreendedora, do Instituto Rede Mulher Empreendedora, voz atuante na defesa dos interesses do empreendedorismo feminino no Brasil. E acho que a Ana tem uma grande contribuição para dar, porque conhece de perto as dores das mulheres que assumem o grande desafio de empreender nesse país, né? Conhece bastante por dentro isso. A gente vai também dividir uma pesquisa do Instituto, e obrigada pela sua presença aqui, por ter conseguido encaixar essa conversa na tua agenda, Ana. Elisa também é uma mulher de voz, arquiteta com extensão em economia, idealizadora do Mulheres do Imobiliário, colunista da HSM Management. A Elisa aborda sempre os temas que a gente tem visto com frequência nas mentorias e palestras que ela faz, a ascensão da liderança feminina e o coprotagonismo da mulher no mercado de trabalho e na sociedade. Eu falei até para a Elisa, eu gosto muito dessa expressão coprotagonismo, né? Porque do mesmo jeito que eu falei, isso não é um painel feminista, é um painel feminino, e é muito bom quando a gente pode andar junto, e a gente pode construir em igualdade, né? E eu acho que com tudo que é igual, equilibrado, é muito melhor e tem grandes chances de avanço. Então, acho que essa é uma conversa para a gente falar em torno de igualdade, mas no sentido de colaboração também, né? Eu acho que a gente andando lado a lado aí, a sociedade se ajudando e colaborando, não só homens, só mulheres. Eu acho que essa discussão já está até antiga, ultrapassada. Eu acho que quando a gente fala em colaboração, em andar junto, é mais efetivo, né, para progredir. E eu, que sou Mariane Carneiro da Cunha, há 7 anos eu fundei a primeira startup especializada em reformas com tecnologia do mercado, com 2 áreas fundamentalmente masculinas, construção civil e tecnologia. Hoje, assim, é uma scale-up Endeavor, e eu tenho me dedicado a aprofundar meu entendimento sobre o ambiente de negócio no Brasil e as possibilidades para diminuir, idealmente eliminar, mas a gente sabe que a gente precisa primeiro diminuir para depois trabalhar para assumir, né? Para assumirem as desigualdades ainda existentes. Em uma das minhas pesquisas, eu acabei descobrindo que existe uma distorção grave nas condições de concessão de crédito às mulheres que empreendem. Elas tomam menos crédito, não têm acesso às linhas mais competitivas do mercado e pagam taxas de juros maiores, mesmo com inadimplência mais baixa.
Depois dessa descoberta, sem encontrar respostas, eu apresentei a situação à Adriana para que a gente pudesse explorar mais o assunto e defender essa causa que é mais do que urgente, principalmente nesse momento, né, porque a gente vê que se já existia alguma distorção em um mercado, teoricamente atuando numa dinâmica de normalidade, agora com a disponibilização de recursos emergenciais para o salvamento de empresas, essa situação representa, essa distorção, essa desigualdade, ela representa um risco ainda maior para as mulheres, né? Principalmente as micro e pequenas empresárias que já têm várias restrições e limitações. Então, eu acho que a gente pode começar a conversa por aí. Adriana, vamos começar por você. Eu acho que você pode dizer para a gente aí de dentro, né, dos bastidores, quais os desafios que vêm pela frente com essa retomada. Eu vou dividir com vocês aqui a pesquisa do Sebrae também, compartilhar a tela para a gente poder falar um pouco em cima disso, e depois a Janete complementa, e aí a gente vai para a Ana e Elisa na sequência, tá bom? Bom, vamos lá. Adriana. Oi. Ah, você vai dividir a pesquisa, pensei que você fosse mostrar. Você já quer que eu compartilhe agora? Não, você vai falar um pouco dela? A pesquisa está aqui, a gente tá com ela já, não sei se vocês estão vendo. Eu acho que é legal se apresentar, até para a gente falar em cima de uma coisa, né, mais concreta. Vamos falar, então, já com ela aqui. Vou trazer aqui para vocês. Estão enxergando? Não. Não. Então, agora foi, parece que foi. Aqui, ó. Que agora foi, né? Entrou? Está entrando. Está com um atrasinho, mas aqui, vamos falar Essa é uma pesquisa do Sebrae, né, que fala do ambiente de negócios, né, feminino, o empreendedorismo feminino. Isso é uma coisa que a Ana depois pode complementar. Hoje a gente representa mais de 40%, né, do mercado formal de trabalho. Aqui a sétima maior proporção de mulheres entre os empreendedores iniciais. 24 milhões de mulheres empreendedoras. A proporção de negócios por necessidade é maior no grupo das mulheres. Aqui a gente fala de 34% são donas de negócio. São mais jovens. Têm maior escolaridade, as mulheres têm maior escolaridade. E são cada vez mais chefes de domicílio. Isso é um dado importante também que a gente está vendo, que as mulheres estão assumindo cada vez mais a ponta, né, desse custo da família, dessa responsabilidade. A maioria tem apenas um trabalho, 75% há 2 anos ou mais no trabalho atual. 2/3 trabalha sem CNPJ, então isso é um ponto também que eu vou colocar aqui, que eu acho que existe um potencial totalmente invisível, porque a gente está falando de uma informalidade ainda gigante e que poderia ser incentivada para que isso entrasse dentro da economia formalmente, né? Eu acho que isso é um dado bem importante para a gente analisar. A maioria das mulheres não tem sócios ou tem poucos sócios, trabalham menos horas, ganham 22% a menos. Isso não é uma grande novidade quando a gente fala de remuneração. Parcela expressiva trabalha no próprio domicílio. Em porte menor, os negócios conduzidos por mulheres têm menos empregados, até 5 pessoas ocupadas. Aqui a gente está falando dos
micro e pequenos negócios, né? As mulheres tomam menos empréstimo dos bancos, então isso a gente já começa, eu acho que o nosso tema aí, que a gente tem, né, as mulheres trabalham com menor investimento e têm menor acesso às linhas de crédito mais vantajosas, segundo a pesquisa. Pagam taxas de juros maiores, apesar da taxa de inadimplência ser mais baixa. Isso que começa a pegar aqui a nossa preocupação, né? A gente está vendo que é uma diferença grande, percentual, homens e mulheres, taxas de juros ao ano aqui. Hoje, obviamente, ela não está atualizada, essa pesquisa, porque é de 2019, mas é um dado importante. Taxa de inadimplência é maior entre os homens, né? Tem nível de informatização próximo ao dos homens, então registram mais no caderno do que nas opções eletrônicas, as informações financeiras, e aí a gente vem, quase metade dos MEI no Brasil são já é de mulher, né? Quase metade é representada por mulheres, e aqui são alguns dados mais de áreas predominantemente, nas atividades predominantemente relacionadas às mulheres, mas eu acho que a pesquisa ela é bem extensa. O que a gente vai focar hoje é essa distorção. Eu acho que a Ana depois pode complementar com a pesquisa do Instituto, né? Mas eu acho que para a Janete poder começar e a Adriana, né, tocarem já o assunto, eu acho que esses dados que a gente colocou são os mais sensíveis. Acho que a gente podia falar um pouco disso, né? Principalmente do porquê que a gente tem essa diferença, essa desigualdade, supostamente num mercado que deveria ser regulado e com regras né, bem estabelecidas, né, bem claras, onde a gente não deveria passar por questões que ferem direitos, né, Adriana? Acho que principalmente, aí, se você quiser pegar a deixa, eu acho que é por aí. Né? Bom, primeiro, boa tarde a todas. Eu quero agradecer de novo estar aqui, Mariane, é um prazer muito grande. Me chame quantas vezes você quiser, que estarei aqui sim. Então, também falar com a Elisa, a Janete, a Ana, né, querida. Acho esse tema muito relevante, porque essas distorções, essas diferenças, esses estranhamentos que você traz nesse estudo, é para gerar reflexão. E a gente percebe que isso existe em vários âmbitos. Como eu estou falando com vários especialistas aqui, e fica até muito difícil não entrar no tema de uma, no tema de outra, eu prefiro falar de uma maneira mais ampla, como eu enxergo isso, até para trazer outros questionamentos, porque a Ana vai falar, a Elisa vai falar, a própria Janete vai falar desse estudo. Mas a gente percebe essas distorções que você traz, assim, de diferença de valores de financiamento, que mulher toma, né, menos empréstimo, paga mais juro, é melhor pagadora, tem toda uma situação que a gente vê aqui, que a gente se pergunta por que isso acontece, né? E aí eu não posso, como agora eu virei deputada federal, coisa que eu não esperava virar, mas virei, estou aqui, tem uma coisa que me chamou muita atenção sempre. A gente tem menos mulheres em muitos âmbitos, que você mesmo falou, eu estou aqui na construção civil, que é masculino, na tecnologia, que é masculino. Então, a gente percebe que a mulher começou a demorar para entrar em algumas áreas, e isso é cultural. Na própria política, né? Na política eu vou contar daqui a pouco, porque o que eu vou trazer de contribuição, até para fazer um contraponto com as especialistas super, porque eu sou professora de empreendedorismo, mas tem tanta especialista em empreendedorismo hoje, que hoje eu vou falar de política aqui, e ligar com o empreendedorismo, que eu acho que é a melhor contribuição que eu dou. Na verdade, a gente está falando de uma crise que o Brasil, para crescer, tem que investir, né? O público está comprometido, porque não tem grandes investimentos, perspectiva de investimento público, daí a gente tem que pensar que tem que ser privado. Quando a gente fala de privado, a gente está pensando em empreendedores de maneira geral, quem move o país, quem gera renda, quem gera emprego. Aí a gente pensa, bom, para ter investimento privado precisa ter acesso ao crédito. E aí a gente começa a trazer o problema do crédito e essa diferença que tem para as mulheres.
Então, a gente vê aqui lá no Congresso Nacional, tem um monte de medida provisória, né? Tinha a 936, que cuidava de salário, financiava a parte do salário, reduzia a jornada, tem a outra que financia a folha de pagamento, e outra com linha de crédito, mas para chegar na ponta é uma outra história, até porque você mesmo trouxe, e esse estudo trouxe, que muitas são informais, não tem CNPJ. Né? Então, tem uma situação especificamente das mulheres aqui que a gente precisa pontuar. As mulheres, se a gente pega o número de empreendedores, metade são mulheres. Ok, mulheres vão para a batalha. O pessoal fala de dupla jornada, eu chamo de quíntupla ou sextupla jornada, porque dupla é pouco, o que a gente faz é pouco. A gente pega, cuida da família, cuida dos pais, cuida dos filhos, tem que se virar em 1000. Então, cobrar preço diferente para homem e mulher, óbvio que a gente está ferindo o princípio de isonomia, né, entre homens e mulheres, só que a gente tem que ver esse contexto todo, porque existe uma coisa também que a gente não pode esquecer, que as mulheres têm dificuldades, mas o primeiro problema, na minha visão, um dos problemas ocorre na própria mentalidade dela. Então, agora eu vou entrar na política. A mentalidade e a nossa cultura está evoluindo muito, mas ainda falta muito, a gente precisa caminhar muito. A gente vê avanços, basta ver que você, Mari, entrou na construção civil e na tecnologia, né? Basta ver várias mulheres maravilhosas brilhando. Mas vamos pensar na política. Na política, se nós pegamos desde o começo, 1826 até hoje, sabe quantos homens foram deputados? 7.333. Sabe quantas mulheres deputadas? 266. Então, a gente já começa a ver que em todas as áreas tem essa discrepância. Então, hoje a gente pega, mesmo hoje, 2020, 15% de mulheres. Então, em 513 deputados, somente 77 são mulheres. Isso é um absurdo. Isso porque dobrou, quer dizer, aumentou 50%, porque era 10%. Então, melhorou. Está muito longe de tudo. E as meninas, as próximas mulheres maravilhosas, vão falar, isso é encargo de gerência, encargo de conselho, liderança política, liderança de grande empresa. Então, eu vou assumir uma linha aqui, até para gerar uma reflexão e passar a bola para as minhas amigas. O que a gente tem que fazer é trabalhar essa mentalidade. Por que tem pouca mulher na política? Mulheres empreendem sim, mas você falou de empreendedorismo de necessidade, é claro, porque mulher tem sextupla jornada, vai sustentar filhos, se separa, é arrimo de casa, arrimo de família. E tem uma coisa que é fundamental, eu tenho 2 filhas meninas, né? Tenho 2 meninas. Quando a gente fala de empreender, para mim, está diretamente ligado à liberdade. Quando a gente empreende, a gente é livre. A gente está falando de autonomia financeira. E se a gente não tem liberdade econômica, se a mulher não tem liberdade econômica, ela não tem nenhuma outra liberdade. Eu li uma reportagem super bacana, e acho que foi num desses estudos também, que falou do número de mulheres investidas em bolsa. Né? 340 mil mulheres investiram em bolsa em dezembro do ano passado, 22 vezes maior do que 2002. Então, estamos crescendo? Estamos, mas perceba que a mentalidade precisa mudar. Eu falo que se você tiver que ensinar uma coisa para sua filha, ensina a ser empreendedora, porque ela vai ser livre. Ela precisa ser livre. Então, é engraçado, minhas amigas morrem de rir comigo do jeito que eu crio minhas filhas. Porque começa desde pequena, tem 5, 6 anos, ganha mesada. A regra da mesada é clara, é 4 vezes a idade. Então, tem 5 anos, ganha R$20 por mês. Daí tem meritocracia aqui também. Se faz música, ganha mais 10%, se faz dança, mais 10%, se faz uma língua estrangeira, mais... É tudo assim. E aqui em casa é proibido presente, a gente dá presente em Natal e em aniversário, e só. Mãe, quero isso, não existe. Porque elas têm que aprender a poupar, elas têm que aprender a negociar, se elas querem dividir o dinheiro dela, negociar com a mãe para adiantar a mesada, elas têm que se virar. E o interessante é que elas têm, cada uma tem, hoje uma tem 15, outra tem 18. As 2 têm iPhone 11. Eu tenho um iPhone velho de doer, não tenho, mas você vai falar, você comprou para elas? Eu não comprei para elas. Elas anteciparam presente com a família inteira, de Natal, de Dia da Criança, com o avô. É muito engraçado. E economizaram mesada. Então, voltando aqui, até para passar para as meninas. Existe uma questão a ser vista, sim,
em relação a essas diferenças. E a informalidade das mulheres, muitas não têm CNPJ, e todas essas dificuldades culturais que nós temos, sim, isso agrava o problema. Mas eu acho que a gente também tem que trabalhar na questão da educação, na questão da mentalidade. E na questão da legislação. Mas na legislação, em tese, o artigo 5º garante isonomia, ela não acontece. Agora a gente tem que ver por que não acontece. É porque ela não tem CNPJ e representa mais risco? É porque ela tem condições, ela não tem garantias? A gente tem que avaliar bem a fundo essa causa, até para não falar uma bobagem aqui. Mas eu vou passar para as especialistas, eu quero muito ouvir o que a Janete tem para falar, a Ana, a Elisa, e eu estou à disposição aqui para perguntas depois. Obrigada, Mari. Obrigada a você. Eu até acho, antes que a Janete fale, na verdade, a pesquisa eu acho que representa só as que têm CNPJ. Eu acho que as que não têm, elas nem entram nisso, viu, Dri? Acho que é mais ou menos por aí. Mas a Janete pode falar. Nem apareceria, né? Mas a gente vai explicar para a gente. A Janete vai poder explicar um pouquinho melhor para a gente isso. Tá bem, posso ser eu agora? Claro, é você. Então tá bom. Boa tarde a todas, é uma grande alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Eu também quero agradecer o Dr. Tadros, que me indicou aqui pelo Sebrae. Eu acho que, na verdade, eu fui indicada porque do Conselho do Sebrae, eu acho que eu sou a única mulher representante de banco. Então, assim... Exatamente, Janete, foi por isso. E outra coisa também, né? Eu estou no Sebrae através da BDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento, né, que congrega os bancos de fomento e bancos públicos do país, os bancos mais importantes. Aí começa desde o BNDES, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, que tem como presidente da BDE, inclusive, o doutor Perpétuo, que está comigo também no Sebrae, né, no Conselho do Sebrae, e o Sebrae mesmo faz parte da BDE, né? A BDE, na verdade, ela é composta, então, por todas essas instituições financeiras e ela tem como principal fator ela congregar e lutar por essas instituições, dar importância para ela e fortalecer o Sistema Nacional de Fomento. E aí tem uma outra situação, né? Vocês estão falando, e eu acho que a deputada Diana falou muito bem, nós sempre somos minoria. Começa por aí. Então, assim, no Sebrae, então, eu sou a única mulher representante de banco. Na BDE, nós temos 10 diretorias que são de presidentes e diretores de banco. Eu sou a única mulher. Então, a gente começa a perceber que é aí que está o problema. A gente precisa lutar para conseguir aumentar essa participação, né? Na verdade, a gente é considerada força de trabalho, mas nós somos muito poucas que somos gestoras, que somos empreendedoras verdadeiras, entende? Normalmente, a mulher está no microcrédito, está fazendo tem um microcrédito e uma empresinha, né, que é mais voltada para a beleza, como a própria pesquisa indica isso, né? A mulher está muito assim, ainda trabalhando em casa, voltada, né, para essas questões de beleza. Então, isso aí é que tem que mudar um pouco, é toda essa questão cultural que a gente precisa trabalhar, né? E lá no Badesul, eu posso dizer que nós temos 21 gestores e eu tenho 16 mulheres. Então, a gente está começando a mudar isso lá também, né? E eu acho que isso é importante. Eu sou também conselheira do Sebrae do Rio Grande do Sul. A gente tem uma parceria muito boa, o Badesul tem uma parceria muito boa com o Sebrae do Rio Grande do Sul, fazem um trabalho muito importante, né? O Sebrae todo, né? O Sebrae Nacional faz um trabalho muito importante de fomento justamente ao empreendedorismo e capacitação, que eu acho que isso é outra coisa que a gente precisa trabalhar muito, né? É a capacitação das mulheres, ajudando principalmente, então, essas microempresas para que elas cresçam, né? Para que elas se tornem, então, empresas um pouquinho maiores, né? E acho que esse estudo aí é muito verdadeiro, né? Ele tem realmente, quando fala da equidade do crédito, né? Na verdade, assim, a minha agência de fomento, ela trabalha pouco com microcrédito. Nós trabalhamos mais de MEI para cima, tá? MEI e média empresa.
E ali a gente não percebe tanto essa distorção, entende? A gente não consegue perceber porque a gente tem regras muito fixas. Mas o que eu posso dizer? Qual é o fator que leva a muitas mulheres, então, a terem os juros, como está dito aqui, né? Tomarem menos empréstimos, pagam menos juros, pagam mais juros, né? Apesar de terem uma inadimplência menor. Acontece, primeiro, nós trabalhamos com regras bancárias, é o Banco Central que determina essas regras, né? Então, essa regra bancária, ela considera o rating da empresa, o cadastro da empresa, a garantia, né? Então, quanto maior é o rating, quanto melhor é o cadastro, quanto melhor é a garantia, né, menor é o juro. Isso aí é do mercado, né? É o risco de crédito que faz estabelecer, então, né, essa distorção aí, digamos assim, né? Então, ela não é só para as mulheres, mas como as mulheres, às vezes, nesses casos, têm essas dificuldades maiores, é por isso que aparecem essas diferenças, né? Então, eu acredito que seja isso, porque eu não consigo ver no nosso dia a dia lá do banco, entende? Outra forma, porque a gente não tem nenhuma discriminação, a gente trabalha, né, Aliás, a gente valoriza muito as mulheres, a gente acredita que as mulheres, elas são mais preocupadas, se elas têm que dar uma garantia real, por exemplo, elas não querem perder essa garantia, então elas vão pagar, né? Então, eu acho que um pouquinho é isso aí que está acontecendo, né? Nós falamos, vocês falaram até que a Caixa, né? A Caixa Federal e a Fomento Paraná tem programas específicos, né? Para as mulheres. E aí eu falei com a Cristiane, que é a gerente executiva da BDE, para ela me informar, né? Quem são os outros, né, agentes que também têm esses programas. Então, assim, o BDMG de Minas, né, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas, tem, inclusive, uma política de gênero, né, que eu acho bem interessante. O Tocantins Fomento tem um programa específico. O Banco da Amazônia tem específico para as mulheres do agronegócio, do rural, né? O Bandes, que é do Espírito Santo, também tem um Pronaf Mulher. O Goiás Fomento também tem um programa. Então, assim, a Agência de Fomento do Amapá também tem. Lá no Badesul, nós também estamos começando a trabalhar justamente no Pronaf do Agro, porque vocês sabem que o Rio Grande do Sul é muito baseado na economia do agronegócio, né? Então, a gente também está começando a fazer esse trabalho específico para as mulheres que trabalham no campo, que também precisam ser valorizadas, né? Nossa, até nas últimas duas feiras que nós temos de agronegócio, que é a Expo Inter, que é a maior feira do agro na América do Sul, né? A gente promoveu encontros de mulheres do agronegócio lá na nossa casa da Expo Inter, que o Badesul tem uma casa lá na feira, né? E foi muito interessante, porque, na verdade, o agro, o mundo rural ainda é muito masculino também, né? A mulher é força de trabalho, mas, né? Então, a gente está tentando mudar isso também. E o mais legal é que a gente levou para lá para falar para as mulheres, né, que são produtoras, uma presidente de um sindicato rural, o sindicato rural mais antigo do Rio Grande do Sul, hoje, ele é gerido por uma mulher. Então, isso aí foi muito legal, sabe? Foi bem interessante. Mas eu acho assim, nós ainda temos muito para trabalhar, a gente ainda tem muito para vencer, né? A gente sempre é considerado força de trabalho. Eu, no meu mundo financeiro também, né? Não foi fácil chegar nessa presidência. Eu tenho 40 anos, mais de 40 anos de banco, entende? Eu entrei como técnica e fui crescendo lá dentro, então é bem difícil, mas a gente não pode se entregar, a gente tem que continuar lutando, né? É isso aí, Janete. Acho que é isso. Esse seu depoimento é importante para a gente ver que tem outras iniciativas, eu acho que é bom saber disso. E depois a gente tentar explorar um pouco mais, porque essa questão do rating, ela é real, a gente sabe disso,
que os bancos avaliam isso, mas entender por que a gente não tem, quando a gente fala que as que têm CNPJ, e tem uma iniciativa que depois a gente, nas perguntas aqui, acho que vale levantar, tem uma iniciativa super bem sucedida na Índia, do Grameen Bank, que foi né, do professor Yunus, que foi baseado em empréstimo para as mulheres na zona rural, né? E isso virou é gigante hoje esse sistema, e gerou de verdade eu acho que aprimorou essa atuação, ajudou, foi um incentivo muito importante para que as mulheres pudessem também começar a se profissionalizar, começar a ter mais segurança nessa questão do crédito, para ter, né, fazer o investimento, ter a garantia do crédito, mesmo que ele seja pequeno, mas ter esse acesso, e que esse acesso seja um acesso justo, eu acho que vale a gente depois pensar sobre isso. E agora a Ana, se quiser abrir a parte que lhe cabe, que é enorme aí, a gente está pronto para ouvir, Ana. Obrigada, Janete. Bom, Mari, obrigada, Adri. Estou bem feliz, Adri, Elisa, muito bacana a gente estar nessa conversa com todas vocês. Eu já vou começar pedindo desculpas, porque eu tenho que daqui 10 minutos sair, porque eu tenho um outro compromisso, então eu já quero pedir desculpas, mas dizer que é muito importante essa conversa. Bom, eu trabalho com mulheres empreendedoras há 13 anos, né? Então, assim, já passei por todas essas etapas, conheci a Adriana no meio desse processo também, no meio do processo de criação da Rede Mulher Empreendedora, né? Então, hoje a gente tem quase 1 milhão de empreendedoras no Brasil inteiro que fazem parte da rede e estuda essa temática há bastante tempo. A gente tem algumas questões que são pano de fundo, né? A gente tem as questões que acontecem na ponta, que é a falta do crédito, que é ter negócios menores, que é empreender mais por necessidade do que oportunidade. A gente tem a questão da falta de acesso para programas de capacitação, mas isso tudo está relacionado e não dá para a gente não deixar de relacionar a questões que a gente chama de construções sociais ou, tecnicamente, que a gente chama de vieses inconscientes. Então, não dá para a gente desvincular essas questões. Quando a gente fala, por exemplo, que as mulheres são metade dos pequenos negócios, e elas são metade dos pequenos negócios, elas empreendem em área de conforto, significa moda, beleza, estética, né, que são áreas que normalmente as mulheres dominam, alimentação, isso não é um problema nenhum, elas empreenderem nessa área, o problema é não conseguir achar inovação dentro dessas áreas, então esse é o ponto. Empreender em áreas de conforto não tem problema nenhum, né? Normalmente as pessoas quando empreendem, elas empreendem no entorno delas, então é muito natural que é onde a gente sente a maior tranquilidade, é onde a gente vai empreender. O drama é que a gente normalmente não cria negócios um pouco mais inovadores e a gente está focado muito em negócios por necessidade, não por oportunidade, então acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que um dos grandes gatilhos para as mulheres empreenderem é a maternidade. Então, assim, as mulheres normalmente empreendem dos 30 aos 40 anos, a rede faz pesquisa há mais de 6 anos, então todas essas pesquisas atualizadas estão tudo disponíveis lá no nosso site da Rede Mulher Empreendedora, e elas empreendem dos 30 aos 40 anos porque a maioria delas não porque querem empreender, ou porque têm vocação para empreender, ou porque estão buscando o empreendedorismo, mas porque elas são empurradas a empreender, porque ambientes corporativos ainda bastante hostis, com muita dificuldade, não são acolhedores para essas mulheres que têm filhos pequenos. Se você olhar as estatísticas, mais de 60% das mulheres empreendedoras são mães. Então, o fato de ser mãe é um grande gatilho para essas mulheres empreenderem. Aí você tem um outro fator que, normalmente, além de empreender em área de conforto, não buscar inovação, elas não têm apoio dos companheiros quando elas têm companheiros. Normalmente, há um apoio meio que
tácito, né? Os companheiros falam, ah, que legal, vai lá empreender. Mas quando ela pede alguma ajuda, ou quando ela pede um apoio, ou quando ela quer uma motivação, isso não vem, né? Isso normalmente vem até no sentido contrário. Ah, você não queria empreender, então cuida dos filhos agora também. Ah, você não queria fazer isso, então se vira nos 30 agora também. Então, esse é um outro fator que também acaba prejudicando muito, né, o empreendedorismo feminino. E aí também não dá para ignorar o fato de que nós, mulheres, tristemente, eu não acho isso nada bacana, se colocou uma imagem nas mulheres de que a gente tem que ser Mulher Maravilha, que a gente tem que ser dona de casa, maravilhosa, perfeita, cuidar dos filhos, da família, cuidar dos doentes, cuidar dos idosos, e a gente deveria dar conta de tudo isso. O resultado dessa estrutura, né, social que a gente tem, são mulheres com muita doença emocional, são mulheres absolutamente com sentimento de culpa, são mulheres que o tempo inteiro estão sem fôlego porque estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é um show de horror. Então, quando você compara nas pesquisas, você compara que ela trabalha menos proporcionalmente do que os homens empreendedores, eu não concordo, a gente trabalha muito mais, a diferença é que a gente tem outras cargas que são ali adicionadas, então esse é um ponto importante que a gente sempre deve levar em consideração. Uma outra questão, que aí é o cerne, a essência da nossa conversa aqui também, é falar sobre o acesso ao mercado financeiro. Eu fui durante 9 anos do mercado financeiro, então entendo um pouquinho dessa dinâmica, e eu estou desde 2017 num grupo que estuda, que é um grupo internacional, que chama W20, que é dentro do G20, que estuda as barreiras para as mulheres nos mais amplos aspectos, não só empreendedoras, mas no trabalho e em tudo mais. E um dos pontos que a gente todos os anos coloca na pauta de reivindicação é melhorar o acesso a crédito para mulheres empreendedoras. Isso não é uma questão do Brasil só, é uma questão do mundo, né? Dos 20 países do G20, a gente discute exatamente esse ponto em todos os países. O que é agravado aqui no Brasil? Além do fato das mulheres terem essa dificuldade, nós temos um agravamento aqui no Brasil, que nós temos um mercado financeiro extremamente concentrado. Quando a gente tem um mercado financeiro concentrado, 80% de toda operação do mercado financeiro é feita por 5, 6 bancos, não ter concorrência não é uma coisa positiva nem produtiva. Então, a gente tem desafios maiores do que os outros 20 países. Então, esse é um ponto também importante no que diz respeito ao acesso a crédito. Nós não temos também, assim, a parte de avaliação de crédito, o score de crédito é uma coisa que existe há 30 anos. A gente não tem viés de gênero no score de crédito, deveria ter, porque a gente paga melhor, a gente é mais precavida, a gente tem uma série de questões envolvidas nesse processo, mas a gente não tem um score com uma letrinha, não é um score cor-de-rosa, mas com uma letrinha falando lá que a gente tem uma possibilidade maior e melhor de pagamento, e isso poderia gerar benefício para a gente. Isso a gente não tem. O mercado inteiro funciona do mesmo jeito há 30, 40 anos, e é assim que ele lida. Associado a essa questão de não ter um score de crédito e das mulheres terem um perfil mais precavido para buscar dinheiro, as pessoas falam que a gente tem mais medo, eu não acho que a gente tem mais medo. A gente tem um perfil de buscar crédito mais precavido. E aí eu vou adicionar uma coisa que eu tenho brigado muito. O mercado financeiro, a linguagem do mercado financeiro é a linguagem dos homens. Quem ensina finanças são homens, quem cria os modelos de finanças são homens, e pior, são homens brancos só. Então, você tem um mercado financeiro, raras exceções, como nós estamos vendo a nossa querida aqui, assim, raras exceções, mas a gente tem um mercado financeiro majoritariamente masculino e branco. Então, toda a linguagem do mercado financeiro não é uma linguagem feita para mulheres. De 3 a 4 anos para cá, foram que surgiram algumas influenciadoras, 3 ou 4 influenciadoras aí no mundo das redes sociais, para falar de finanças numa linguagem feminina.
Então, veja bem, como é que as mulheres podem transitar tranquilamente num território financeiro se tudo que é desse território é branco, masculino e com essa linguagem masculina? Então, a gente tem um desafio ainda muito grande, cultural, de colocar a educação financeira sob a perspectiva da mulher. A gente fala da educação financeira ainda sob a perspectiva do homem branco de classe média alta. Então, a gente tem um desafio grande, né? O desafio, Mari, que você estava falando, é um desafio da ponta, que é o problema, é a consequência. Mas se a gente não resolve essas questões que são questões de base, ou seja, mudar o score de crédito, mudar a educação financeira, ter mais mulheres ensinando, ter mulheres no mais amplo aspecto de mulheres, porque quando você tem uma Nath Finanças, que é uma menina incrível, que fala sobre educação financeira de uma perspectiva de periferia, quando você tem uma Gabi Mendes da Nufront falando de educação financeira usando músicas de rap dos Racionais, aí você começa a ampliar um pouco essa discussão. Por isso que eu falo assim, as mulheres empreendedoras têm sim menos acesso a crédito que os homens, mas não é um único fator que faz as mulheres empreendedoras terem menos acesso a crédito que os homens. Tem fatores de construção social, tem fatores de educação financeira que não tem uma linguagem feminina, tem fatores de que as mulheres têm são mais precavidas para pegar o crédito, e tem o fato de que nós temos um mercado financeiro concentrado, que não está interessado, né? Aqui não estou fazendo apologias a B ou C, que não está interessado em olhar para essa causa, se a gente não tem gente forte, pesada, se a gente não tem gente no Congresso, a Adriana, por exemplo, movimentando essa pauta. As empresas morrem porque elas não têm caixa, elas não têm crédito. E se a gente não entende conceitos básicos de educação financeira, e não estou falando aqui, muito bem claro, não estou falando sobre capacidade cognitiva, não estou falando que mulheres não entendem de finanças ou que não podem entender de finanças, estou falando de construção social. Eu, você e todo mundo que está aqui temos a melhor capacidade, temos uma presidente aqui de instituição financeira, temos todas as capacidades. O que a gente precisa é mostrar que sim, esse é um território também das mulheres, assim como também o território da tecnologia das mulheres, assim como o território da construção civil é um território das mulheres. Então, por isso que eu falo que passa pelas questões de construção social e passa também por questões que são mais práticas do dia a dia. Se eu pudesse elencar hoje 3 coisas que eu acho absolutamente fundamentais para a gente mudar a realidade das mulheres empreendedoras, eu diria que uma delas é o acesso a crédito, melhorar esse processo, que é absolutamente fundamental, ter programas de capacitação, a rede faz inúmeros programas de capacitação, mas a gente não dá conta de atender 24 milhões de pessoas. Então, assim, mas não é programa qualquer, são coisas como políticas públicas, né? Se você olhar, tem outros países que têm políticas públicas com programas de capacitação para mulheres. Aqui no Brasil já teve vários ensaios que nunca chegaram a lugar nenhum. E uma terceira coisa é ter política pública de acesso a mercado para mulheres empreendedoras, para donas de pequenos negócios. Nos Estados Unidos, tem uma política que recomenda, não é punitiva, ela é mais de acolher as grandes empresas, que recomenda para as grandes empresas que tenham um percentual das compras de negócios liderados por mulheres, de pequenos negócios liderados por mulheres. Se a gente não der acesso ao mercado, é muito difícil a gente ter uma possibilidade desses negócios virarem negócios maiores. E aí, quando as pessoas falam para mim, mas você está querendo criar cota, você está querendo criar benefício. Não estou falando de criar benefício. Quando a gente fala que a gente vive num dos países mais desiguais do planeta, e quando o conceito da meritocracia é completamente furado aqui no Brasil, porque a gente não tem meritocracia, a meritocracia só valeria se a gente partisse do mesmo lugar, e a gente não parte do mesmo lugar. Então, acho que a gente tem que olhar, são questões muito profundas. Não estou querendo aqui fazer nessa live, nessa conversa, porque em 1 hora não dá para a gente refletir tão profundamente, mas eu acho só para a gente olhar para essas questões de forma bem aprofundada. Não são simples. A Adriana, que agora está trabalhando com políticas públicas, sabe muito bem como isso é profundo, mas se eu pudesse hoje investir, eu investiria nessas 3 questões, de dar acesso
acesso ao mercado, olhar a questão do acesso a crédito e olhar como é que a gente faz para dar conhecimento e programas de capacitação. E aí encerro aqui a minha fala, peço desculpas demais de não poder ficar mais tempo com vocês, já atrasei uns 8 minutos aqui, estou pedindo para as pessoas aguardarem, mas eu detesto, eu não saio no meio das conversas, mas peço desculpas mesmo de ter Ana, que muito sair. obrigada. Eu vou te agradecer rapidinho também, porque eu sei que você abriu um espaço super apertado na agenda, mas foi muito valiosa a tua participação. Eu espero que a gente possa dar sequência nessa. Eu acho que essa é uma primeira iniciativa, acho que tem que dar um pontapé. A Adriana está na frente aí, e eu acho que a gente pode levar a tua contribuição para frente para a gente poder melhorar um pouco esse ambiente para a mulher, né, que está a fim de construir, de realizar aqui no Brasil. Eu acho que é importante e tua participação é fundamental. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Amei estar com vocês. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Foi um prazer. Foi um prazer. Igualmente, um prazer. Bom, aí, Elisa agora vai pegar a bola, né, Elisa? Depois de tudo que a gente ouviu. Estou com uma responsabilidade grande aqui de assumir esse espaço depois de falas tão importantes e com tanto conteúdo representativo. Mas eu fiz aqui uma liçãozinha de casa quando vocês estavam falando e anotei os principais pontos para fazer, digamos assim, esse fechamento dentro do que eu vim aqui falar, em nome não só do Mulheres Imobiliário, mas dessa visão de coprotagonismo e do equilíbrio de forças. A Janete trouxe na sua fala um reforço da importância da capacitação, que todas falaram, mas a importância da capacitação, que também é um pilar do movimento Mulheres Imobiliário, e capacitação vem num processo onde a gente já enxerga as mulheres, na média, com um nível educacional igual ou superior ao dos homens. A própria pesquisa do Sebrae traz esse dado. Né? O que a gente tem que entender, o que é essa capacitação? E acho que os dados em relação ao acesso ao crédito mostram que a gente precisa de uma capacitação muito mais ligada a essa, eu vou colocar aqui entre aspas, né, síndrome da impostora, de saber lidar com o dinheiro e assumir que mulher pode sim falar de dinheiro e lidar com dinheiro, fazer essa reparação histórica, onde a mulher não tem a capacidade de fazer essa gestão do dinheiro e reverter isso. Então, eu diria que a capacitação que a gente tem que investir agora seria nessa, vou colocar aqui como uma soft skill, que é muito mais ligada ao relacionamento, né? A fazer uma nova, se reencontrar com a questão financeira, porque a mulher tem capacidade técnica para isso, e o que a gente precisa adquirir agora, junto com essa habilidade da liderança, é saber se relacionar com a questão financeira. A Adriana, ela reforçou muito a questão do apoio aqui também eu reforço o entendimento de sororidade, que é uma palavra que caiu no uso comum, mas tem uma representatividade muito importante, que é o apoio feminino. Os grupos femininos, eles trazem ambientes de muito valor agregado. Então, a minha experiência nasceu do Mulheres do Brasil, da onde eu conheço a Ana Fontes e tantas outras mulheres incríveis e inspiradoras, mas através dos ambientes femininos e depois me formando em liderança avançada para mulheres, que eu fundei o Mulheres Imobiliário. E esses grupos, eles trazem ambientes que prosperam, espaços para a criação da mulher. Porque você no ambiente feminino, você se sente mais disposta a se abrir, a falar, eu não sei fazer isso, ou eu preciso de ajuda aqui. Quando você está entre mulheres, você consegue se abrir de uma forma mais empática, de uma forma mais verdadeira e autêntica, porque nossas dores são iguais, e isso é sororidade. Então, os ambientes femininos, eles propõem isso. Quando a gente tem movimentos segmentados, né, não só Mulheres Imobiliárias, mas a gente tem outros N movimentos. A Ana é pioneira nisso, mas hoje cada setor tem o seu grupo, por maior ou menor que ele tenha força e representatividade, você consegue achar hoje na sua cadeia produtiva um grupo que você possa bater na porta e falar, olha, eu quero aqui entrar e fazer parte e buscar uma ajuda, uma referência. Então, eu acredito que essa rede de apoio, ela não vai vir
tão rapidamente do poder público, infelizmente, porque a gente vive num país com uma estrutura que dá valores para outras frentes, mas a gente consegue hoje encontrar na manifestação privada movimentos que podem assistir a essa necessidade. Então, para a mulher que assiste essa gravação ou essa live, procure um movimento com o qual você possa ir lá e se associar, né? Ou se juntar, ou pedir uma dica, uma orientação, porque os movimentos estão aqui para isso, né? Para dar voz e dar espaço para as mulheres. Depois a Ana trouxe a questão da inovação. E eu quero complementar aqui, dizendo que a Century traz um dado na pesquisa de equidade, que inovação é diretamente relacionado com o ambiente de equidade, um ambiente que promova a equidade. Empresas que têm um ambiente com maior equidade são até 6 vezes mais inovadoras daquelas que não promovem a equidade. E quando a gente fala da necessidade de inovar, a gente fala de um momento de pandemia, onde a gente precisa inovar para sobreviver. É uma questão de sobrevivência, a inovação. Não é mais uma escolha, é uma obrigação de todo mundo. Nós temos que nos inovar enquanto pessoa física, nós vamos ter que nos inovar enquanto pessoa jurídica. E a equidade promove inovação. Então, se a gente precisa ligar essas duas pontas, né, a gente precisa ter equidade, sim, desde a obtenção do crédito até na ponta, dentro das empresas e nas escalas empreendedoras. Recentemente saiu uma notícia triste, mas que 7 milhões de mulheres estão desempregadas na última quinzena. Somando isso ao aumento do número de divórcios, que tem aumentado substancialmente por conta do isolamento social, a gente vai ver uma onda de muito mais mulher empreendendo daqui para frente. Então, isso pode ser, sim, uma problemática, mas pode ser, sim, uma grande oportunidade para aquelas empresas que estão vendo aí mulheres que vão precisar de crédito, que vão precisar também começar a sua vida empreendedora. Então, existe uma janela de oportunidade. A gente está vendo, recentemente, uma briga pública entre Itaú e XP. Quer dizer, o que vai aparecer dessas discussões que essas instituições estão promovendo, né? Estão dando colete para quem faz transferência bancária. Por que não dá crédito para a força feminina? Por que você não compra um colete e pode ajudar uma mulher a empreender? Então, assim, essas iniciativas, elas precisam conectar, junto com a proposta que a Ana deixou aqui como gancho, e eu me sinto responsável de continuar, né, de trazer aí uma parceria entre medidas de instituições privadas com oportunidades também de fazer esse impulsionamento pela liderança feminina. E isso é um trabalho, né, de colaboração, esse é o trabalho de coexistir, esse é um trabalho de criar uma rede que tenha uma escala de cooperação, e é isso que a gente vai ver nas novas economias. Quando a gente fala de novas economias, é esse trabalho, um trabalho de uma visão de um ecossistema. Esse ecossistema é um ecossistema que trabalha com equilíbrio, que trabalha com equilíbrio de forças, é onde tem toda uma cadeia envolvida que conecta essas pontas. Agora, nós temos que também agir como grandes conectoras das empresas com o sistema público, e aqui a Adriana Ventura representando também essa força, né? As instituições como o Sebrae, né? As empresas, como a gente pode conectá-las para fazer isso funcionar. Então, isso é uma cadeia produtiva, isso é trabalhar um ecossistema, que é tecer essa teia, e se tem uma coisa que é feminina, é esse tecer, é esse costurar, é essa trama, né? Quantos anos, quantos séculos a tradição que a mulher é a grande tecelã, né, desses nós todos. Então, a gente tem que costurar isso e trabalhar com essa rede para que a gente possa criar ambientes mais prósperos para cultivar esse empreendedorismo e essa obtenção de recursos, e também oferecendo sempre, né, o apoio à capacitação. Tem uma questão da maternidade fundamental que foi falada também, que eu destaquei aqui. A maternidade, a própria FGV já traz os dados que mulheres, depois de terem filhos, a maioria, 48%, estão fora do mercado de trabalho em até 2 anos após a licença. Eu faço parte desse número. Depois da minha licença maternidade, eu saí para empreender e vi o quanto o mundo lá fora é difícil, né? O quanto o mundo lá fora é realmente um mundo selvagem. Então, esse encontro com esse ambiente mais selvagem do empreendedorismo me fez tomar algumas decisões. Uma delas foi fundar o movimento do Mulheres Imobiliário, que se apoia no tripé, né? Apoio, networking e capacitação. Na minha visão, é nesse tripé que a gente precisa trabalhar. Porque a mulher precisa, sim, de apoio, a gente já falou aqui, a gente precisa, sim, da capacitação, e a gente precisa do networking, porque a mulher tem que ajudar uma mulher, né? E a gente está fazendo isso aqui agora, a hora que a gente está promovendo uma rede de apoio. Eu acho que a gente
está com o tempo talvez meio justo, eu gostaria de falar muito mais e trazer mais teorias, mas o que eu fiz aqui foi talvez arrematar um pouco do que foi falado e costurar para deixar a conversa com uma mensagem final e abrir para alguma pergunta que tenha feito do público. Ótimo, Elisa. Eu vou agora, na verdade, vou voltar um pouquinho rapidinho para a gente ir fechando a conversa, mas a Adriana né, que começou. Depois de tudo que a gente falou, eu acho que aquela conversa inicial que a gente teve, Adri, de realmente buscar uma tentativa de criar regulamentação que permita o que a Ana trouxe para a gente. A gente precisa entender, o mercado financeiro, na verdade, precisa entender que a força feminina de trabalho é muito grande e está sendo subestimada, né? Eu acho que até quando a gente fala da ausência dos CNPJs, eu acho que se a gente tivesse possibilidade de transformar toda essa força aí que está meio que escondida, que está meio com uma sombra, né, não está sendo vista, enxergada de verdade, você traz isso para dentro de uma economia e você vai, com toda certeza, fortalecer essa economia, porque por mais que a gente fale, até como a Janete falou, são negócios menores, mas a hora que você pega os pequenos negócios e junta todos eles, você está falando de um portento. Num país como o Brasil, você está falando de algo que realmente é representativo. Então, quando a gente começa a pensar o que pode ser criado já no momento que agora é fundamental, porque é o da reinvenção, é da retomada, é da tentativa de recomeçar, e essas mulheres que estão desempregadas, que a Elisa falou, de verdade, estão desempregadas, vão ter que fazer alguma coisa, porque além de estarem desempregadas, muitas estão também sozinhas à frente das famílias, né, dessa responsabilidade. Então, se a gente, você é o nosso representante aqui da área pública, Adri, e eu queria que você fechasse acho que esse pensamento todo, dizendo para a gente o que a gente consegue, o que a gente conseguiria, num primeiro momento, trabalhar melhor, porque essa é uma conversa. A gente sabe que existem várias outras conversas sendo, né, promovidas aí no Brasil em torno desse tema, mas agora é premente, né, que a gente discuta, porque é uma necessidade real. Então, acho que isso aí, se a gente conseguir resumir as ações principais, o que você acha que seria assim interessante de fato, quais os principais passos, os próximos passos dessas iniciativas que estão surgindo para trazer a mulher mais para dentro da economia e possibilitar, assim, a Janete trouxe para a gente que já outras iniciativas de crédito estão surgindo aí, super importante a gente tentar entender e até deixar mais público tudo isso, né, para as mulheres que, olha, agora você está numa encruzilhada, que é o pós-pandemia e essa situação toda, mas existe um caminho. Tem como a gente achar um caminho que você vai começar pequeno, vai ter as limitações e as dificuldades, mas tem esperança. Então, acho que falar um pouquinho, né, fechar a nossa conversa aqui, falando quais os passos próximos aqui para a gente poder ter esperança, as mulheres não perderem a esperança. O que você acha? A gente consegue trabalhar alguma coisa? Essa é a pergunta de $1 milhão. Calma! Mas, assim, vamos falar das falas, né? Eu acho que todas as falas foram, assim, muito ricas, né? Tanto a Janete trazendo as questões lá do dia a dia, né? nessa vida financeira, a fala da Elisa, né? Quando ela traz vários pontos vinculados ao feminino, ligando com as coisas da Ana. A gente está tratando de um assunto super complexo, mas vamos por partes. O que eu acho que a gente precisa fazer é um grande trabalho de uma compilação, que eu não sei se isso existe. Porque se a gente pensar numa política pública especificamente, nós já temos várias coisas caminhando. Como direcioná-las, ou como muitas vezes as pessoas não são informadas. Tem muitas iniciativas muito boas que já existem. A questão é como multiplicar,
como comunicar. Tem coisas que às vezes eu descubro, falo, gente, mas que coisa maravilhosa isso daqui, né? Então a gente percebe, assim, aqui na nossa cidade, em São Paulo, tem iniciativas de oficinas de empreendedorismo, aprenda a consertar panela em 4 horas para você ganhar um dinheiro aqui. Tem cada coisa maravilhosa. Eu começaria como o problema, o cerne do problema, ele é muito complexo e vai ser resolvido com educação, uma coisa mais profunda, a gente fala de oportunidade igual, é uma discussão assim muito profunda, muito rica, e é realmente o que vai resolver. O que a gente pode fazer com falta de crédito apoio? É ver realmente a Ana e a Janete e a Elisa, talvez juntas a gente pudesse formar um grupo de discussão, cada uma no seu quadrado trazendo informações, para ver o que a gente tem hoje, efetivamente, o que funciona hoje, o que não existe e está mal usado, porque tem muita coisa que existe e a gente pode multiplicar. É verdade. Valiosa, maravilhosa. Eu vou aqui no Paula Souza, aqui em São Paulo, eu fico vendo, gente, cada coisa maravilhosa que tem. Sebrae é maravilhoso, assim. Tem umas iniciativas. O que a gente pode multiplicar do que já existe, comunicar melhor e fazer as pessoas, principalmente os que mais precisam, ter acesso? Essa é a minha pergunta, porque quando eu vou nas comunidades, muitas pessoas não conhecem o Sebrae, não sabem dos cursos gratuitos que tem. Então, como é que a gente chega nas comunidades e divulga isso? Outra coisa importante também para a mulher, que é arrimo de família, que muitas estão empreendendo, tem que se virar. A gente tem que entrar numa discussão mais profunda, quando a gente fala de política pública, de creche noturna e acesso a crédito para as mulheres que queiram empreender. É um outro assunto que a gente teve. O que tem na legislação hoje? Como é que é esse trabalho? Então, eu sugiro, e agora devolvo a bola para as maravilhosas que estão aqui e que já sabem muitos caminhos, que a gente une esforços e cada uma traga do seu quadrado o que a gente tem de bom compilado, o que falta, para a gente poder agir com objetividade, porque tem muita boa iniciativa acontecendo, tem coisa que está faltando, tem coisa que existe, mas ninguém sabe que existe, e por aí vamos. Essa é a minha sugestão. E contem comigo, tá bom? Estou lá. Você é a nossa voz lá. Empreendedora, animadíssima com isso. Tá? E estamos lá para melhorar o ambiente de negócio, sim, dar acesso. E eu sei que os empreendedores, os empresários estão sofrendo muito, porque mesmo que tenha uma linha de crédito, a crédito não chega na ponta, ou então tem um monte de exigência que eles não pegam justamente por causa das exigências. Então, a gente precisa ver como a gente pode fazer e trazer bons exemplos que funcionem aqui. É isso aí. Você é a nossa voz lá e a gente conta com você. Eu acho que esse desafio que você está lançando de criar um grupo, eu acho muito interessante, né? E tem outras pessoas que a gente pode convidar, mas eu acho que é daí que a gente tira também as boas ações, as boas iniciativas que podem realmente representar, né? Nós, num grupo menor, a gente talvez represente milhões aqui, né, nas necessidades e na voz que a gente consegue ter, que talvez muitas não consigam, né? Mas é isso, a gente conta com você. Já tem muito trabalho já feito pelo Sebrae, pela Janete, pela Ana. Às vezes é uma questão de juntar um quebra-cabeça e discutir, entendeu? Eu acho, contem comigo, gente, estou aqui. Eu acho que é isso. Janete, a gente, nessa parte de crédito, eu acho que a gente vai acabar usando muito da sua experiência, que ela não é pequena, para ver como é que a gente pode aumentar isso, como é que a gente pode difundir e divulgar, né? Eu acho que isso aí é fundamental, porque é necessário. E sem essa ferramenta, que é o crédito, e aí eu posso dizer por experiência, a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue, infelizmente, mesmo aquela que vai tentar fazer o bolo, né, para vender e tentar viver num primeiro momento disso aí, ela não tiver como chegar numa instituição financeira e se apresentar com condições de, olha, eu preciso de alguma coisa, mas eu vou honrar o que eu estou aqui me comprometendo a honrar. Eu acho que é um caminho que a gente vai ter que tentar construir juntas para que essas pessoas consigam, de fato,
acessar, né? De verdade acessar e com a segurança de que assim, isso não vai ser traumático, porque também tem isso, né? Se eu chego num banco, e principalmente nos bancos grandes, isso a gente sabe, é muito bem-vinda a mulher que tem dinheiro para aplicar, né? Para investir, né? Isso tudo bem que é o negócio do banco, mas eu acho que a gente pensar na outra ponta e principalmente nesse momento tentar encontrar esses caminhos para abrir um pouco dessas portas para que essas mulheres consigam chegar até o crédito, até essa condição de um pequeno investimento ser feito, né, ser possibilitado, né? Eu acho que é isso. Então, Janete, se você quiser complementar, aí as tuas palavras iniciais foram ótimas para a gente entender um pouco melhor também o panorama. Eu só quero dizer assim, complementando, acho que o que a deputada Adriana falou, né? O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que, aos pouquinhos, né? E divulgando o que está sendo feito, construindo, e a construção ela pode ser coletiva e deve ser coletiva, acho que é importante também, né? A gente tem que estar se ajudando. A minha experiência de banco, ela não é de banco comercial, é de banco de fomento, então é um pouco diferente. Nós não trabalhamos com depósito, né? A gente trabalha com projetos. Mas acho que assim, as empreendedoras elas têm que perder o medo de procurar o banco, sabe? Isso. Elas têm que ver que o banco ele pode ajudar. Então, eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes a mulher tem medo de entrar num banco, sabe? Ela tem que perder esse medo, ela tem que ir lá mostrar o que ela tem, o que ela quer fazer. E buscar ajuda. Eu acho que isso é fundamental, né? E eu estou aqui à disposição para a gente conversar mais, tá? E contar um pouco da minha experiência de tantos anos aí nessa luta, que não é uma luta fácil nesse mundo masculino do bancário aí, né? Obrigada. Agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigada pela sua participação, riquíssima, ajuda a gente a entender que a gente pode, inclusive, chegar lá, né, Janete? Claro. num mundo tão masculino, que ser uma mulher assim que conseguiu chegar é muito enriquecedor. Obrigada. Elisa, se você quiser, então, fechar, eu acho que aqui a gente já está lançado um desafio da gente discutir mais isso, a Adriana vai receber essa bola, que já está... Jogar a bola, tá? Jogar a bola e fazer gol. Alguém tem que pegar essa bola. Exatamente. E a gente tentar, porque é uma coisa que a gente vai ter que começar de algum jeito. Então, comecemos aqui. Se você quiser fechar, eu não sei, acho que a gente tinha algumas perguntas, mas pelo tempo a gente já está estourando aqui também, né? Eu sei que todo mundo... mas acho que você deixou uma mensagem importante, Mariane. A gente não pode reinventar a roda, tem muita coisa sendo feita, a gente tem que compilar essas ações e criar caminhos, né? Caminhos que sejam caminhos de fácil acesso, criar essa acessibilidade para atingir o que já existe. Então, acho que aqui é muito mais uma conversa de tornar os programas, os projetos acessíveis, né, para essas mulheres diversas, e como a Janete bem comentou também, e a Adriana também reforçou agora, o que a gente aprendeu nessa pandemia é que a gente precisa trabalhar a nossa empatia. Todo mundo fala dessa empatia, todo mundo está buscando ser mais empático, mas a gente tem que lembrar que a empatia é uma força mais feminina, e a empatia ela já vem de fábrica, como item de fábrica da mulher. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que agora é a hora da gente ter o olhar empático mesmo com essas causas, né? Com essa principal causa, que é a questão do crédito e do fomento de novas mulheres empreendedoras, e buscar elucidar isso e evidenciar isso junto às instituições, de quais caminhos podem ser traçados. De novo, a gente não quer reinventar a roda, a gente quer mostrar soluções que sejam de fácil acesso, soluções simples, né? De novo, outra lição da pandemia, o simples o simples é o ótimo, né? O simples é a melhor solução. Ninguém quer nada muito complexo, a gente quer soluções simples, de fácil acesso, que comuniquem com essa mulher que está em diversas classes sociais, em diversos lugares do Brasil. A gente fala aqui
né, de cidades que são cidades que têm muito mais infraestrutura, mas o Brasil é muito grande. A gente tem que olhar que a gente tem vários Brasis aí para olhar essa mulher empreendedora, e vai vir aí uma onda enorme de fomento de empreendedorismo feminino. Então, de novo, você pode ir lá para a Índia, achar que ninguém usa sapatos, né? Tem aquela metáfora, mas a gente tem que olhar para cá e falar que, nossa, como vai ter um público que vai consumir esses sapatos. Então, agora vai vir aí uma onda gigante de oportunidade de crédito. As instituições têm que olhar para isso. Acho que é um bom momento, minha opinião é que é um bom momento. Essa disputa que a gente está vendo acontecer aí nas redes sociais mostra que as coisas podem mudar. Então, os próprios fintechs também são fintechs que estão vindo com umas propostas mais leves, de caminhos mais simplificados. Através das fintechs, talvez a gente possa estabelecer outras possibilidades, além do que a gente já encontra nas instituições mais convencionais. Então, fica aqui a minha sugestão de que, nesse grupo que você jogou o desafio, a gente possa olhar para um canal, né, de conectar isso, de criar acessibilidade e facilidade de criar pontes, né? Acho que o nosso grande papel aqui é criar pontes entre o que já existe e essas mulheres que estão precisando de um caminho para seguir. É isso. É isso aí. Bom, eu agradeço muito a vocês pelo tempo, pela generosa contribuição. Eu acho que é só dessa forma que a gente chega, né, nas soluções para todos os problemas, e principalmente para os mais complexos. Eu acho que esse é um problema complexo, ele é estrutural, ele é necessário que a gente mexa. Assim, para curar essa dor, a gente vai ter que trabalhar e talvez sofrer um pouquinho no começo, mas eu tenho certeza de que o resultado ele pode ser grandioso. E aqui acho que a gente tem boas representantes, vozes fortes. Agradeço muitíssimo a participação.